Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias. Estou mais uma vez aqui com você na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os nossos queridos alunos aí da segunda série do ensino médio. Lembrando que a gente está fazendo o estudo dos determinantes, né galera? Já começou a falar de determinante, calculamos aí determinante de matriz de ordem 1, matriz de ordem 2, matriz de ordem 3, aplicando a regra de Sarri. Então já tem material disponível para vocês lá na plataforma, no canal do YouTube. Quem não assistiu essas aulas, por favor, vai estar lá à vontade, né? Feito com muito carinho para vocês. Ok? Galera, então dando continuidade ao nosso estudo, hoje a gente vai estudar algumas propriedades dos determinantes. Olha só, o que essas propriedades são importantes? Porque muitas das vezes o cálculo determinante é um cálculo extenso, né? A gente viu aí como é que se calcula o determinante de uma matriz de ordem 3. Quanto mais você aumenta a ordem da matriz, mais ela fica trabalhosa, né? O cálculo determinante. Então tem algumas matrizes que você pode saber qual é o valor do determinante sem precisar aplicar o procedimento de cálculo. Tá? Aplicando algumas propriedades. Tá? Então é nesse sentido que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Tá? Para facilitar, quando você olhar um determinante e perceber algumas características, você já conseguir saber qual é o valor do determinante sem precisar fazer a conta. Tá? De alguns determinantes que cabem nas propriedades que a gente vai estudar hoje. Beleza? Então vem comigo. Propriedade dos determinantes é a nossa aula de hoje. Primeira propriedade. O determinante de uma matriz é igual a zero quando? Então, tem algumas situações que o determinante da matriz é igual a zero. Tá? Várias situações. Vamos ver a primeira. As matrizes possuem duas linhas ou colunas iguais. Olha, então, vamos supor que você tem uma matriz aqui A. Vocês sabem que tem determinante só matriz de ordem quadrada, né? De ordem 1, ordem 2, ordem 3, mas matriz quadrada. Então, vamos supor que eu tenho uma matriz cujos números são menos 4, 5, 3, 0, 2 e 1, e menos 4, 5 e 3. Ó. Então, perceba que essa matriz aí, ela possui essa primeira coluna igual a essa. Tá? Então, se você observar isso, eu não preciso perder tempo de calcular o determinante dessa matriz. Eu já vou saber que esse determinante é nulo. Tá? Então, o determinante de A, determinante da matriz A é igual a zero, porque ela possui aqui essa coluna 1 igual à coluna 3. Tá? Isso pode acontecer também com linha. Se você perceber que uma linha é igual a outra, então não é necessário você aplicar procedimento de cálculo, você já vai saber que o determinante é zero. Beleza? Então, primeira situação que torna zero o valor do determinante. Segunda situação, a matriz possui uma linha ou coluna igual a zero. Tá? Então, veja só, se você tiver aqui uma matriz B, certo? Formada por 1, 5, 9, 3, menos 2 e 7, e 0, 0 e 0. Tá? Então, você está diante dessa matriz. Aí você observou, olha, possui essa terceira linha dela aqui, são todos iguais a zero, todos os elementos. Então, beleza, se isso acontecer, certo? Eu não vou precisar calcular o valor desse determinante. Ó. Eu já vou saber que o determinante da matriz B é igual a zero. Por quê? Porque ela possui uma das linhas ou colunas todos iguais a zero. Beleza? Então, duas situações. Primeiro, se possui duas linhas ou colunas iguais. Segundo, se uma linha ou coluna for nula, todos os elementos forem iguais a zero, eu não vou precisar calcular o determinante. Beleza? Vamos ver uma terceira situação que torna a matriz com um determinante zero. A matriz possui duas linhas ou colunas proporcionais, tá? Veja só o que eu quero dizer com isso. Então, veja só, tem uma matriz aqui C. Essa matriz é formada por 1,
2, 4 e 7. 3, 1, 5 e 9. Menos 1, 4, 7 e 5. E 2, 4, 8 e 14. Olha só. Uma matriz 4 por 4, que é muito trabalhoso você calcular um determinante de uma matriz dessa. Você tem que aplicar o teorema de Laplace, tá? Então vai ser trabalho demais. Agora veja o seguinte, pessoal, dá uma olhada nessa linha 1. Dê uma olhada aqui nessa linha 1 e dê uma olhada nessa linha 2. Tá? Dê uma olhada. Ó, a linha 1, 1, 2, 4, 7. E a linha 2, não, a linha 4, desculpem. 2, 4, 8 e 14. Se você perceber bem, essa linha 2 é o dobro da linha 1. Olha, veja que aqui, ó, é 1, 2 é o dobro de 1, 4 que é o dobro de 2, 8 que é o dobro de 4 e 14 que é o dobro de 7. Se isso acontecer, se você tiver uma linha ou coluna que é proporcional, ela é o dobro, ela é o triplo, é a metade, é a terça parte. Se houver essa proporcionalidade entre linhas e colunas, eu não vou precisar calcular esse determinante, porque eu já sei que ele vai ser igual a zero. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, o L4, a linha 4, é 2 vezes a linha 1. Ele é o dobro da linha 1, certo? Então, quer dizer que o determinante dessa matriz C vai ser igual a zero. Certinho, galera? Não vou precisar calcular. Eu já vou saber, eu já ganho um tempo, né? Eu pensou uma prova dessa lá na UEMA, de segunda etapa, o cara botou uma matriz dessa grande, o cara vai perder muito tempo se ele for calcular. Mas se ele conhecer a propriedade e nessa matriz tiver essa situação, ele já vai saber, aí ele só justifica. Beleza? Bom, quarta situação para que eu tenha matriz com o determinante igual a zero. A matriz possui uma linha ou coluna sendo uma combinação linear das outras. O que é isso? Da combinação linear das outras. Olha só, vamos entender aqui essa expressão. Então veja, vamos supor que eu tenho aqui a matriz A, formado pelos elementos 1, 2 e 3. Certo? E a matriz e a segunda linha é 4, 3 e 5. Certo? E eu tenho aqui uma terceira linha, 5, 5 e 8. Certo? Olha só, galera. Essa aqui é minha linha 1. Linha 1. Essa aqui é minha linha 2. E essa aqui é minha linha 3. Tá? Então, se você olhar com muita calma e com uma análise, você vai perceber que essa linha 3 foi formada pelo somatório dos elementos da linha 1 com a linha 2. Olha só, 1 mais 4 igual a 5, 2 mais 3 igual a 5, 3 mais 5 igual a 8. Tá? Então isso aqui é uma combinação linear. Você fez operações com os elementos da linha 1 e a linha 2 para obter os elementos da linha 3. Tá? Então, aqui que a gente conseguiu observar que a linha 3 foi igual à linha 1 mais a linha 2. Então, isso aqui é uma combinação linear. Você faz operações entre os elementos de duas linhas para obter a terceira. Tá? Quando eu falo linha, pode ser coluna. Tá? Beleza? Pode ser tanto linha quanto coluna. Então, nesse caso, galera, como essa terceira linha é uma combinação, é uma relação, uma operação entre a linha 1 e a linha 2, você tem que a linha 3 é combinação linear da linha 1 com a linha 2. Ou seja, o determinante dessa matriz A vai ser igual a zero. Beleza? Então vamos rever a questão de determinante zero. Quais são as 4 situações em que o determinante é zero? Quando elas possuem duas linhas ou colunas iguais. Possuiu duas linhas ou colunas iguais, é nulo o determinante. Tá? Quando uma linha ou uma coluna, todos os elementos forem zero, forem nulos, se isso acontecer, o determinante dessa matriz também vai ser igual a zero. Tá?
A matriz, se a matriz possui duas linhas ou colunas proporcionais, uma for o dobro da outra, ou o triplo da outra, ou 5 vezes a outra, ou a metade da outra, ou a terça parte, tá? Se houver essa proporcionalidade entre linha, então você tem, ou colunas, você sabe que esse determinante é zero. E por último, se uma matriz ou uma combinação linear for uma operação entre elementos das outras linhas ou colunas, então você tem que o determinante é zero. Beleza? Então, com 4 situações onde o determinante é zero. Bom, vamos seguir para a segunda propriedade. Considerando a matriz A e a sua transposta, temos que elas têm o mesmo determinante. Olha só, turma, se você tem aqui a matriz A formado por 2, 4, 5, 3, 9 e 7. Menos 1, 5 e 8. Certo? Se o determinante dessa matriz for igual a um determinado valor x, certo? E agora, se eu pegar a transposta, quem lembra que a matriz transposta é aquela que transforma a linha em coluna. Então, para eu obter a transposta de A, eu vou transformar as linhas de A em colunas, ou colunas em linha. Então, essa aqui vai ser 2, 3 e menos 1, 4, 9 e 5, 5, 7 e 8. Certo? Então, eu tenho A e tenho a transposta de A. Então, nesse caso, se a determinante da matriz A for um valor x, e o determinante da transposta de A, que leva esse tzinho aqui em cima, né, também vai ser igual a x. Eles vão ter o mesmo valor do determinante. Certo? Tem o mesmo valor do determinante. Certinho? O A e a transposta de A. Então, essa é a segunda propriedade. Ok? Terceira, galera. Se multiplicarmos uma linha ou coluna de uma matriz K, seu determinante será multiplicado por K. Tá? Olha o que eu estou falando aqui. Então, vamos supor que eu tenha a matriz A. Minha matriz A vai ser formada por 2, 4, 7 e 9. Esse aqui é a matriz A. Se eu vou pegar agora o determinante de A for igual a um determinado valor x. Certo? Aí eu vou fazer o seguinte, vou pegar essa matriz A e vou multiplicar ela, pegar uma linha dela, ou uma coluna, e multiplicar por um valor. Vamos supor, vou multiplicar aí por 2. Tá? Então eu peguei a matriz, vou pegar a matriz 2, pegar a matriz que eu vou chamar agora de B. Essa matriz B, eu vou simplesmente pegar uma linha da matriz A e multiplicar por 2. Tá? Então, ao invés de 2 vai ficar 4, e ao invés de 4 vai ficar 8. Certo? E vou manter aqui essa segunda linha, 7 e 9. Olha, o que vai acontecer? Como eu peguei uma linha da matriz A e multipliquei por 2, um determinante de A é x, o que vai acontecer com o determinante dessa matriz nova, dessa matriz B? Chamar de A'. Tá? Essa aqui vai ser igual a 2x. Também vai ser multiplicado por 2. Certo? Então, se eu supor, eu calculei o determinante de uma matriz, o resultado deu 10. Aí eu peguei essa matriz, peguei uma coluna dela e multipliquei por 5. Então, o que vai acontecer com o determinante? Também vai ser multiplicado por 5, vai dar 50. Certo? Então, se você fizer isso, o determinante ele vai aumentar na mesma proporção que você multiplicou a linha ou multiplicou a coluna. Fechado, galera? Tranquilo? Beleza, turminha. Vamos lá para ver aqui a quarta propriedade. Olha só, se trocarmos entre si a posição de duas linhas ou colunas de uma matriz, seu determinante muda o sinal. Beleza? Então vamos analisar. Se trocarmos entre si a posição de duas linhas ou colunas, o determinante dessa matriz muda o sinal, certo? Vai ficar o oposto, tá? Pessoal, não entendi. O que o senhor quer dizer com isso? Vamos lá. Eu tenho uma matriz A.
é formada por 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 7, 8 e 9. Beleza, tá? Vamos supor que o determinante dessa matriz A ela seja igual a um valor x qualquer, beleza? E eu vou fazer o seguinte, vou montar uma outra matriz trocando a posição de duas linhas ou de duas colunas. Vamos trabalhar com colunas aqui. Então veja só, vou montar uma matriz que eu vou chamar de A', onde nessa matriz A' eu vou simplesmente trocar. Vou trocar aqui a coluna 1 com a coluna 3, vamos mudar elas de posição. Tá? Então essa terceira coluna vai virar a primeira, 3, 6 e 9. A segunda permanece a mesma, 2, 5 e 8. E aqui vai ficar, a terceira coluna vai ficar a primeira, 1, 4 e 7. Tá? Então o que aconteceu? Eu mudei aí a posição de duas colunas. Então o que vai acontecer? O determinante dessa nova matriz vai ser o oposto dessa aqui, ó. Vai ser menos x. Tá? Ou seja, se esse determinante aqui for 10, essa aqui vai ser menos 10. Se o determinante dessa aqui for menos 20, essa aqui vai ficar menos ou menos 20, ou seja, mais 20. Tá? Então você muda, o determinante fica o oposto a partir do momento que você faz aí uma permuta, uma troca entre linhas, uma troca entre colunas de uma determinada matriz. Beleza, galera? Muito bem. Vamos para a quinta propriedade. Dadas as duas matrizes de mesma ordem, o determinante do produto é igual ao produto dos determinantes. Tá? Vamos ver o que eu quero dizer com isso. Tá? Vamos analisar aqui a quinta propriedade. Certo? Para a gente ver o que eu quero falar com isso aqui. Vamos supor que eu tenho aqui o determinante, tem uma matriz A. Certo? Matriz A formada pelos elementos 5, 4, 3 e 2. Certo? Então, olha só, vamos supor que o determinante dessa matriz A é igual a x. Certo? Beleza? E eu tenho aqui uma matriz B formada por 4, menos 5, 9 e 7. Tá? Vamos supor aqui, sem precisar fazer conta, né, só para a gente entender o que eu quero dizer, eu vou falar que a determinante da matriz A vezes B, aliás, desculpa, determinante da matriz B é igual a Y. Certo? Se eu for calcular o determinante da matriz A vezes B, tá? Quando eu multiplico a matriz A pela matriz B, você obtém uma outra matriz, né? Esse determinante aqui, ele vai ser igual a x vezes y, ao produto dos dois. Tá? Então, o que eu quero, quando ele fala assim, dadas as duas matrizes de mesma ordem, o determinante do produto é igual ao produto dos determinantes. O que ele quer dizer isso? Se você tem determinante de A vezes B, e se eles tiverem a mesma ordem, tá? Isso aqui vai ser igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Certo? Beleza? E aí, eu não preciso calcular. Se eu tiver determinante de A e determinante de B, eu não preciso multiplicar a matriz A vezes B para saber qual é o determinante de A vezes B. Porque basta multiplicar determinante de A pelo determinante de B. Certinho? Então, recapitulando essa segunda, terceira, quarta e quinta propriedade, considerando a matriz e sua transposta, uma matriz tem o mesmo valor determinante da sua transposta. Beleza? Terceira, se tu multiplica uma linha ou coluna de uma matriz por um valor, o determinante dessa matriz vai ser multiplicado por esse valor. Certo? E a nossa quinta propriedade, se você tem duas matrizes, tá? O determinante da matriz produto vai ser igual ao determinante
da matriz A pela matriz B. Eu não preciso saber fazer o produto para encontrar o valor do determinante, ok? Beleza, turminha? Então, essas propriedades são muito úteis no estudo do determinante, tá? Espero que tenha ajudado. Já sabe, hashtag fica em casa aprendendo.